Apesar de manifestações contrárias, o governo vai manter os leilões para a importação de arroz. Os representantes do setor esperam alternativas para o impasse. Esse é o tema da nossa conversa hoje com Celso Ricardo, consultor de agronegócio. Celso, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sebastião. Bom, enfim, aconteceu a aproximação do setor com o governo, uma abertura de negociação pelo menos, né? Que era algo que o setor tanto pedia, e o setor arrozeiro. Como é que você avalia essa aproximação, essa reunião que aconteceu ontem? Sebastião, eu acho importante essa aproximação, só que o meu temor por estar acompanhando e ter um elo muito forte de ligação com o setor arrozeiro do Rio Grande do Sul, me preocupa o teor dessa reunião, desse encontro entre governo e Federarroz. Eu entendo que esse encontro pode ter tratado muito mais os interesses da indústria do arroz, que consegue ter um bom resultado a partir do arroz dentro dos engenhos, e não propriamente dito a situação do produtor de arroz no Rio Grande do Sul, que passa por problemas e problemas sérios há muitos anos, tendo em vista alguns movimentos que já vêm acontecendo ao longo dos anos para tratar esse assunto do arroz. Então, se essa reunião foi para tratar os assuntos pertinentes à cadeia produtiva, é muito importante. Agora, se tratar, os assuntos foram tratados basicamente com o interesse da indústria, me preocupa muito, porque os problemas, mesmo com essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, dos fatores climáticos, não serão resolvidos de uma maneira completa. Pois é, ainda assim, talvez o motivo, a motivação maior para a reunião, que era a questão dos leilões, continua, né? Ainda assim, para a indústria, para o setor da indústria, houve avanço, você considera? Olha, eu acredito que esse debate, ele partiu muito de um ato político. A gente sabe que o governo não esperou os resultados finais do que aconteceu no Rio Grande do Sul para saber o quanto foi produzido, o quanto nós tínhamos em estoque, para poder sanar a necessidade nacional em termos de arroz. Então, eu analiso como um ato inteiramente político. Não houve questões de desabastecimento nunca. Só que a indústria, como recebe e beneficia, diversifica a sua produção, ela tem condições de uma certa forma, conseguir melhorar preços e, a partir desse arroz beneficiado dentro das indústrias, ela conseguir uma colocação maior. Eu acho que essa reunião, esse encontro, pode trazer um benefício muito maior para a indústria do arroz do que propriamente para o produtor. E isso é um assunto muito pouco debatido no Brasil, Sebastião, e que precisa vir a público. Essa reunião pode trazer benefícios para a indústria e não propriamente dito para o produtor de arroz. Celso, tem uma nova reunião já marcada aí, né? E eles, inclusive, a Conab, o governo, se comprometeu em não lançar novo leilão enquanto não se resolve, enquanto não se busca uma alternativa, que o setor também ficou com o compromisso de trazer uma proposta, né? Mas o que, na sua avaliação, deveria ser levada para essa reunião, então, para que os prejuízos não fossem tantos, para o produtor, neste caso, pudesse amenizar um pouco também, até o sofrimento, eu diria, do produtor, para além do bolso, né? Sebastião, eu acho o seguinte, assim, as propostas, elas existem e nós temos meios de favorecer a produção de arroz nacional para que ele seja mais competitivo, não somente no mercado interno, mas também no mercado internacional. Então, eu estive acompanhando o que o Fávaro falou, ele trouxe, a partir de um comunicado, que o leilão vai acontecer, está tudo certo para que esse evento aconteça, e as propostas da Federarroz, elas têm que partir de um princípio único: tornar viável a produção de arroz no Rio Grande do Sul, para que nós possamos comercializar dentro do mercado interno com margem de lucro para quem produz e melhorar a nossa competitividade no mercado internacional. E aí nós podemos listar 5 situações muito rápidas e que são práticas para que isso aconteça. Nós precisamos reduzir a representatividade dos custos para quem produz arroz lá no campo com relação ao preço da commodity na hora da comercialização. Nós temos que tratar no Brasil um projeto de securitização específico para o produtor de arroz que está endividado e não está conseguindo acesso ao crédito oficial. Nós temos que também, se nós analisarmos a importação de alimentos com tributação zero, garantir para o produtor de arroz que ele também consiga importar insumos, maquinários, implementos com a mesma situação, com tributação zero, para que ele tenha esse impacto que eu venho
comentando sobre redução de custos. O próprio diesel, ele tem uma importância muito grande para quem produz arroz, e por que não tirar a taxação, a tributação desse diesel, para que também o produtor de arroz consiga, né, viabilizar mais a plantação. E, por fim, políticas agrícolas específicas para a cadeia produtiva do arroz. Isso vai dar maior lucratividade, nós vamos ter uma projeção de aumento de área e nós vamos conseguir produzir arroz no volume necessário, com um preço justo para atender o mercado internacional e o mercado interno também. Ô Celso, mas o que acontece? Você acha que o setor precisa ser mais agressivo aí nessas reivindicações? Precisa ser mais atuante? Está faltando alguma coisa aí, Celso? Ao longo da última década, vamos trazer assim, Sebastião, como eu disse, eu venho acompanhando muito, tanto é que nos últimos meses do Marcos Montes como ministro da Agricultura, em Brasília, eu levei um grupo de produtores de arroz para tentar explicar para o Ministério, de uma maneira independente, o que estava acontecendo diretamente no setor primário. Como eu disse, movimentos ao longo dos anos vêm sendo feitos, só que esses movimentos não têm tido o apoio direto da Federarroz, por exemplo. Então, é uma questão de organização. Nós precisamos saber o que está acontecendo e incidindo sobre a produção de arroz no Rio Grande do Sul e no Brasil, que está nos deixando menos competitivo, atuar em cima desses problemas, como eu disse, garantindo a comercialização de uma commodity que faz parte da cesta básica e por isso ela tem o preço regulado, mas garantir para quem produz margem de lucro para sustentar a operação em primeiro lugar, garantindo a produção já na próxima safra e a partir daí também projetar aumento de área para sustentar o mercado interno e também nós podermos avançar no mercado internacional, que o arroz brasileiro ele tem muito pouca competitividade no mercado internacional. E qual é a sua expectativa de que isso aconteça, das próximas negociações, que tenhamos avanços, que sejam reuniões mais produtivas e decisões também, pelo seu conhecimento do mercado e muito do setor, inclusive? Olha, nesse último ano, né, e considerando essa última década, muito pouco se avançou com relação a isso. Nesse último ano, houve um estudo e uma análise por parte dos produtores de arroz que, de uma certa forma, reduziram a área com a expectativa de aumento de preço. Muito pouco disso aconteceu. Eu acho que escutar o produtor de arroz seria fundamental. O Ministério da Agricultura, a partir do que o próprio Fávaro comentou, que quer estimular o aumento da produção, precisa tirar alguns atravessadores e levar até Brasília o produtor de arroz brasileiro, para que ele possa explicar e exemplificar os problemas e as adversidades, e a partir daí o Ministério da Agricultura apresentar propostas, porque não são difíceis. Aqui nós relacionamos 5. Essas 5 propostas, se entrassem numa pauta, com certeza, já estimularia e muito a produção de arroz dentro do Brasil. Falta vontade, falta interesse e, principalmente, em escutar quem produz. O setor primário precisa ter um pouco mais de voz e atenção por parte do Ministério da Agricultura. Tá certo. Celso Ricardo, consultor de agronegócio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Forte abraço, Sebastião.